Pessoal, hoje nós vamos falar desse multímetro, é o MTM7100. Vamos falar a real sobre ele, se ele é bom ou não é, comparar ele com o nosso, que a gente tem que selecionar as escalas. Ele é True Range, quer dizer que ele seleciona a escala automaticamente, algumas escalas, não todas, e também a gente não precisa ficar escolhendo a faixa da escala. Nós vamos mostrar direitinho como ele funciona, todas as opções dele, e vamos testar aqui na prática, voltado também para o micro-ondas. Vamos mostrar DC, AC, alternada, contínua, vamos testar capacitores, vamos testar diodos de micro-ondas, vamos testar magnetron, vamos conversar sobre ele num vídeo bem prático, sem puxar saco da marca, não ganho nada, não estou ganhando nada deles. Vamos para a bancada, tá? Dando sequência, então ele veio nesse estojinho, tá? Bacana, eu tinha guardado o estojo aqui. No estojo veio também o sensor de temperatura, nós vamos ver como ele funciona. Veio um manualzinho, que ele vem um QR Code para a gente abrir o manual. Eu abri, bem explicado, bem legal, bem tranquilo. As ponteiras que vem nele já é uma ponteira de um passo a mais, né? Uma ponteira um pouco melhor que as desse amarelo, que até eu já troquei, não é, né? A que vem no amarelo aqui, no nosso Sweet Blue, ou até também aquela outra marca, é bem simplesinha, tá? E vamos lá, uma coisa, aí ele, tá atrás aqui, deixa eu mostrar, ele é com duas pilhas palito, AAA, com 3 As, né? Tá? Eu já tinha deixado aberto aqui para mostrar para vocês, deixa eu só botar o parafusinho, tá? Vamos ligar ele. Eu vou começar já dizendo uma coisa que eu não gosto nele. Ele demora muito para ligar. Enquanto esse aqui a gente só dá um cliquezinho, ele já tá. Esse aqui a gente tem que clicar e ficar segurando, tá? Mas ele ajuda bastante, tá? Essa primeira eu coloquei velcro fêmea aqui e fiz um suporte com aquele direcional para o ar do ventilador do micro-ondas, né? E eu fiz o suporte porque tem uma outra coisa negativa. Vamos começar pelo negativo aqui. Aqui não tem mentira, não esconde nada. Ó, a conexão input e com é embaixo. Oh, que coisa! Enquanto na maioria dos multímetros na frente, né? Esse aqui, os outros modelos, de outros modelos aí já tem aqui na lateral. Mas esse é aqui embaixo. Eu tive que fazer o quê? E ele não tem nenhum suporte atrás. É para trabalhar na mesa. Ou eu fiz aqui esse suporte porque para me ajudar e quebrar o meu galho. Já tinha né? Então é uma coisa negativa essa posição da entrada das ponteiras. Tem uma iluminação. Você fica segurando, pressionando também o botão da direita, o NCV Live, que ele te dá essa opção, tá? Então ele tem simplesmente só 4 botões, liga, desliga, aqui para live, aqui eu seleciono outras funções, nós vamos vendo por partes, tá? Primeira função, vamos explicar o auto range primeiro. Enquanto nesse multímetro, se eu vou medir uma resistência, eu tenho que escolher a escala da resistência e qual faixa que está a coisa, ou equipamento, ou componente que eu vou testar. Então, por exemplo, se eu vou testar um capacitor de micro-ondas que eu sei que se estiver ok, tem que ter 10 mega ohms, eu tenho que colocar o meu multímetro na escala de 20 mega ohms. Para ele ficar na de 2 eu não vou conseguir, porque ele não vai medir nada. Vamos medir na de 2? Com esse amarelo? Com o amarelo. Estou com esse aqui do amarelo. Olha que ponteira bacana que eu fiz aqui, gente. Ó. Eu soldei agulhas aqui, tá? Um segundo momento eu ensino como vamos fazer para a solda pegar nisso aqui, sabe? Mas aí eu deixei nele para coisinha mais precisa. Vou testar aqui, ó. Você veja que quando eu encosto as ponteiras no capacitor
e ele começa a medir, ele quando chega a mais que 2 megas, não mede mais. Tá? Então eu tenho que estar na de 20 megas ou na de 200 megas para eu medir um capacitor que tem 10 megas. Tá? Esses dias um companheiro pôs uma mensagem para nós aí, que ele estava devolvendo o multímetro porque não conseguiu medir um capacitor de um ventilador de 15 UF. Mas aí é uma questão de capacitância, outra escala, tá? Até desculpe mas não adianta você na escala de UF usar 2 UF para medir um capacitor de 15. Eu tenho que botar na escala de 20 UF para conseguir medir um capacitor de ventilador que normalmente é com 15 UF. Aí aqui eu tenho sucesso. Se eu não colocar na escala certa, não tenho sucesso. Tá? Então, voltando ao capacitor aqui. Se eu pôr na escala de 200 megas, vai medir, porque é 10, ele vai me mostrar. Opa, ó, aqui. 6, está indo. Está indo devagar, está indo 7, 8, 9. Ó, 9.5, porque está a escala de 200 megas. Para aqui, ter nos 3 dígitos, caber 200. Se eu boto na escala de 20 megas, ele vai chegar a mesma coisa tranquilamente, tá? Então veja, para eu medir a resistência desse meu capacitor, eu tive que botar na escala de resistência e dentro da faixa de 20 megas. No auto range, no automático, nesse aqui, não vou ter que escolher a faixa e nem escolher a escala nem a faixa que ele vai medir. Ele já vai identificar que eu quero medir uma resistência, ó, e ele já vai botar na faixa adequada. Opa, desculpa, estava com a mão na frente. Tá? Então veja que você ganha tempo. Vou medir agora aqui embaixo, veja. Aqui eu tenho uma pilha com corrente contínua. Eu não vou mudar a faixa nem a escala, nem a faixa. Ó, coloquei aqui, só coloquei negativo no, né? Vou botar o positivo no positivo da bateria e ele já vai me dizer, já mudou ali a escala. Está dizendo que agora está medindo DC, né, que é a contínua, e está me dizendo que eu tenho 6,89 volts aqui. Vou medir o capacitor, olha que bacana. Ele já me muda a escala e já adequa a faixa necessária. Com isso, eu mereço, já começo a merecer uma inscrição e um like aí, né, pessoal? Por favor. Depois a minha esposa aqui puxa a orelha que eu não peço para vocês essa ajuda e a gente está dedicando um tempo bom aqui parando nossos concertos para... Tá? Vamos lá, me ajuda. Aí veja aqui, eu medi então o capacitor, a resistência do capacitor, medi aqui a voltagem contínua e aqui eu tenho aqui sensores de temperatura. Tá? Esse aqui, deixa eu ver, estou de longe com a vista aqui, é de 180 graus. Eu vou medir, eu tenho que saber se ele está aberto. Se ele estiver aberto, ele já cumpriu a função dele e se estragou, né? Então ele funcionando, ele tem que me dar a continuidade, tá? A continuidade é o encosto de um e outro. Veja lá, ele me deu o bip dizendo, opa, isso aí, ó, tá tendo continuidade. Se estivesse em outro lugar seria um curto, né? A palavra correta, mas aqui ele está dizendo que tá ok. E veja, com a mesma ferramenta eu vou testar a voltagem, vou testar a resistência, opa, a resistência e vou testar continuidade. Que maravilha! Vamos acrescentar mais uma coisa aqui. Essa aqui é a nossa lâmpada em série, que a gente mostrou num vídeo anterior aí, a gente fez ela no passo a passo. Quem quiser saber como ter essa proteção na bancada, é só
procurar na descrição, aí vai ter o cardzinho, tá? A nossa lâmpada em série que nos protege de curto, né? Vamos mostrar como ela funciona? Vamos mostrar como ela funciona, vamos rapidinho. Ó, eu tenho aqui uma extensão, uma tomada macho, e aqui, então aqui poderia fechar um curto aqui na minha rede e apagar tudo aqui em casa agora, aqui na oficina. Ó, mas se eu encosto por um acaso, ela consome e não fecha o curto, tá? Então aqui, vamos ver como, aqui a minha região é 220 volts. Opa, não estou conseguindo achar direito aqui, ó. Olha lá, ó. 226,9 volts. Mas imediatamente eu já posso ver se tem continuidade aqui nesse sensor. Ó, esse aqui tá ok, ó. Esse aqui tá aberto, ó. Deixei aqui para mostrar para vocês que esse aqui tá com problema, ó. E esse aqui tá ok, ó. Opa. Ó, tá? E você veja, então aqui eu posso medir já um 220, tá? E aqui eu posso já medir a resistência. Isso me ganha tempo, pessoal. Isso ganha tempo da gente, tempo é tão raro, né? E uma outra coisa que esse multímetro tem, ele tem já uma proteção. Se eu pegar aqui o meu multímetro, veja só, eu vou testar aqui contínua. Voltagem contínua, corrente contínua, voltagem, tá? Eu estou aqui agora com as ponteiras desse amarelo, que eu vou selecionar. Eu sei que a minha bateria tem 9 volts, então eu vou botar ele na escala de voltagem contínua e corrente contínua, e vou botar na faixa de 20 volts, que eu sei que é o certo ela tendo 9. Vou medir agora aqui a minha tomada no 220 na alternada. Se eu colocar agora aqui as minhas ponteiras, eu danifico o meu multímetro. Você entendeu? Eu tenho um problema sério. Eu posso, aí tá na escala de volts. Posso botar aqui no capacitor? Posso. Vai medir? Não vai. Tá? Mas aqui, se eu colocar ela no 220 na alternada, ele vai me danificar. Então aqui ainda nesse multímetro tem essa proteção. Ele tem um fusível dedicado para cada escala aqui dentro dele, tá? Não vou entrar em teorias que a gente até não estudei para isso agora. Quando a gente for fazer uma coisa muito teórica, eu tenho que também preparar o teste, tá? Então a gente tem uma proteção muito bacana aqui, veja. E vou voltar para o automático, auto range, tá? Vou medir aqui esse magnetron aqui, ó. Esse magnetron, eu tenho um aqui que tá bom e um que tá ruim, tá? Vou medir primeiro esse aqui. Os dois estão ruins, na verdade. Ó, aqui tá o que ele conduziu, tá? E agora eu vou ver se ele tá em curto esses conectores com a carcaça. Um conector do lado aqui e coloco ele na carcaça. Ó, 2.5K ohms, tá? 2.500 ohms, 2.5K. De um lado e aqui do outro lado 2.5 coincidentemente também. Problema, ele está com defeito. Não temos que trocar, ou a gente troca, faz uma recondiciona ele e troca, ou elimina e bota um novo. Consegui medir isso facilmente no auto range, no automático. Agora veja, aqui com o meu amarelinho, eu gosto dele, tá? Não estou falando mal dele. Eu vou botar aqui para medir se existe um curto aqui. Aqui ele tem que me dar bem baixa a resistência. Olha lá, ó, mudei para a escala de diodo aqui e ele me mostrou muito bem. Agora eu vou ver se ele tem curto com a carcaça, certo? Ele me mostrou em volt ali, ele está mostrando em volt, eu vou botar na escala de 200 ohms para ver se ele me mostra se eu tenho algum problema aqui. Veja que ele não me mostra nada. Ele está como se não tivesse problema nenhum. Isso pode me enganar. Mas eu tenho que passar para a faixa maior da escala ômica. Aqui, ó. Vou botar
no 2K, 2.000 ohms. Vou medir com o pino com a minha carcaça. Olha, tá me dizendo que tá bom. Se eu coloco esse magnetron no meu micro-ondas, pessoal, vai me trazer um barulho, trazer um transtorno, pode queimar o capacitor, pode queimar o diodo, você entendeu? Então, eu vou agora para a escala de 20K. Vamos, pode estar com 20K. Eu vou colocar aqui num dos pinos. Agora eu vejo que ele está com uma resistência aqui, ó. Agora, na terceira escala que eu consegui medir se eu tenho problema nesse magnetron ou não, ó. De um lado ele não... Opa, pegou. E do outro lado. Tá? Veja uma outra questão. E se eu botar lá direto na minha escala de 200 mega? Olha que leitura que ele me deu. Pegou ou não pegou? Ó, pegou lá um 0,2, mas... Agora veja o que acontece, vamos ver de novo o que acontece com o nosso automático. Olha, o nosso automático aqui. Botei, não mexi em escala, não mexi em nada, do jeito que eu liguei. Do jeito que eu liguei, ó. Liguei, demoradinho, acendo a luz. Aqui, vou medir. Ele já foi para a escala de resistência e já me botou na faixa ideal para me medir, me dando 3 dígitos depois do ponto. Espetacular. Certo? Vou medir o outro do irmão aqui, ó. Opa, esse tá bom, ó. Então esse tá bom. Eu deixei um bom, então, ó. Vamos medir, ó. Aqui, ó, não tá conduzindo nada e não tá conduzindo nada. Vamos ver agora aqui, ok? Isso, perfeito. Esse aqui, esse está ótimo. Perfeito. Então, continuando. Então, magnetron testado. Agora vamos testar o capacitor, porque nele a gente vai testar se ele não está em curto entre os conectores e se ele está resistindo com a carcaça. Isso a gente já viu. Mas a gente tem que ver também como está a capacitância. Esse capacitor que eu tenho aqui é de 0,95F, quase 1F, 0,95F. E aí, eu estou aqui no automático, ele cai para resistência, certo? Aí, eu vou ter que ir no seletor, a capacitância eu tenho que selecionar. Selecionei, a primeira seleção ele cai para corrente contínua, a segunda, corrente alternada, e depois ele cai para diodo, teste de diodo e de BIP. Tá? Depois ele vai cair para capacitância e ele inicia aqui em nanofarad. Vou botar aqui as ponteiras. Ele demora um pouquinho. Ó, esse capacitor aqui, que era para ser 0,95, ele está me medindo 1,136, tá? Tem um outro aqui, vamos ver como que tá. Esse aqui acho que ele está um defeito que eu peguei para mostrar para vocês. Mas, ó, esse aqui que é de 0,70 UF, ele está com 0,75, isso? 0,74, tá? Esse aqui está mais dentro do que esse, mas dá para usar sem problema nenhum, tá? Então veja, para usar a capacitância eu tive que selecionar. Para voltar lá para o automático, passo pela medição de Hz, né, de Hertz, e passo para a medição de temperatura, tanto em Celsius como a medição da escala americana, né? Ele está medindo o ambiente nos 22 graus. Vamos aproveitar já que já estamos aqui, vamos já testar essa parte também. Vamos testar as ponteiras de temperatura aqui, ó, tá? Te confesso que eu nunca nem usei elas aqui, mas vamos tirar aqui do COM e do input, vamos botar. Elas são um sensor de uma sonda, né, de temperatura, e com as duas entradas para o multímetro, com input, tá? Gostaram do meu suporte? Massa, né? Esse suporte
Vou segurar aqui, vamos ver se vai... Ó, só eu segurando, ele é bem sensível. Segurando com a minha mão aqui, ele já alterou a temperatura. Se eu botar alguma coisa mais fria aqui na borracha, aqui no metal, aqui, ó. Metal, não vai dar tanta diferença. Posso ligar meu soprador térmico aqui, ó, pra gente fazer um teste com cuidado para não... Ó, meu soprador, ó, qualquer coisinha aqui ele vai, sobe bastante, olha. É bem sensível, tá? Bem sensível. Então esse é o teste de temperatura. Eu vou testar agora o diodo, vou mostrar uma falha nele. Se eu testar ele no automático, ele mede corrente contínua, mede certinho, mas ó, eu estou segurando num polo aqui do diodo com uma das ponteiras aqui, ó, tá? A ponteira negativa para pôr no polo negativo da bateria, ponteira positiva. Ó, ele me mede aqui 3 volts, tá? Me mediu certinho, porque o diodo ele vai cortar uma parte, né? Não vai passar toda a corrente, se ele estiver bem. E minha bateria, vou medir a bateria para ver quanto que ela tem. Ó, minha bateria está com 6.9, tá bem feia, né? Aí agora eu vou inverter aqui e vou medir. Ele não pode passar nada ou quase nada, né? Ó, do outro lado, ele me dá que está passando 2 volts. Eu podia afirmar que esse diodo está com problema, mas eu não sei explicar. Não. Até podemos, se alguém souber, por favor, deixa uma postagem pra gente, contribui aí, me ajuda. Eu não sei porquê, mas no alto range, no automático, ele não consegue. Ele me passa uma condução aqui, não sei de que forma, não, tá? Eu tenho que mudar para corrente contínua para eu conseguir fazer esse teste perfeito usando essa bateria de 9 volts. Veja aqui, ó, na corrente contínua, não está mais no automático, eu venho aqui, me mostrou que eu tenho 3.5 no lado, e agora aqui no catodo, vou ver aqui, ó, daí ele me mostra que eu não tenho quase nada de corrente passando, e esse diodo está ok, esse diodo está perfeito. Então uma das falhas desse multímetro, ele pode me enganar nessa medição. Já o meu amarelinho, aqui ó, venho na escala de 20 volts, vou pegar as ponteiras dele aqui, primeiro de um lado, opa, positivo, negativo, perdão, negativo, no negativo, ó, 3.49, vou inverter, não me mostrou nada, então quer dizer que ele está ok. Se ele conduzisse alguma coisa do outro lado, problema, tá? Então, menos um ponto para ele aqui, certo? Continuando, então vamos lá. Ele tem a função aqui, que é NCV, é esse último botão aqui, que ele vai aparecer a palavra Vault. Essa palavra Vault, ele vai detectar com esse sensor que ele tem aqui em cima, NCV, ele vai detectar se tem alguma corrente passando. Ó, só que tá ligado na minha rede, né? A minha tomada em série. Ele detecta que tem uma corrente passando por aqui. Aqui eu tenho o meu filtro de linha, ó. Ele detecta que eu tenho alguma corrente passando ali, tá? Por exemplo, aqui está desligado da corrente, morto, né? Mas se eu colocar próximo a um cabo energizado, que tem uma corrente elétrica, ele me mostra. Até na parede, se tiver aqui, eu estou longe de uma tomada aqui na parede de alvenaria, ele também pega, tá? Ele também pega na parede de alvenaria, tá? Aí ele tem uma outra função aqui, live, para ele descobrir qual que é você viu que para eu usar aquela função NCV eu tirei as duas ponteiras. Para eu usar a função live, eu quero saber qual que é o positivo da minha rede elétrica aqui, tá? Então vem aqui com o cabo vermelho e aqui ele me botou
que essa... Deixa eu deixar aqui o meu multímetro, tá? Veja aqui, ó, tá lá no live, eu deixei só a ponteira vermelha, não posso deixar preta. E eu venho aqui, se eu quero descobrir qual que é o meu positivo, ó, eu não preciso carregar aquela chavinha de teste mais, tá? Mais uma função legal dele, tá? Vamos passar para outra função. A outra função, frequência. A corrente alternada, ela se alterna 60 vezes por segundo, você entendeu? E, por exemplo, uma nota musical, né? Uma nota em Lá, por exemplo, ela vibra 440 vezes por segundo, 440 Hz por segundo, Hertz, né? Um LED pisca 10 Hz por segundo, tá? Então é uma frequência que mede repetição. Então, e ele é bem sensível, bem bacana para isso. Demorei para achar para que servia essa função hold aqui, hold, não lembrava. Mas é o seguinte, pode um lugar apertado que você tem que medir, você seleciona, aperta a tecla hold, ele grava essa informação para você anotar depois, tá? Então é só para manter a informação da última leitura. Quando você quer que congele essa tela para você, você aperta a tecla hold, tá? Outra coisa legal que ele tem aqui, ó, ele tem uma lanterna que você fica pressionando essa tecla. Ó, tem uma lanterna. Apaguei a luz aqui. O celular está corrigindo, né? Não vai dar para sentir, mas é uma lanterninha simples, mas quebra o galho, né? Deve matar a pilhazinha aqui logo, né? E aqui, usando essa função da tela aqui iluminada, também mata logo a pilhazinha, né? Eu estou mantendo aqui para vocês, mas no meu caso aqui, não precisa, que dá para visualizar muito bem, muito tranquilo, né? A função de diodo, que é a única que a gente não falou aqui, de resistência de diodo, o que acontece? Se eu estou no automático, estou no automático e eu preciso medir o bip, eu preciso saber se está passando curto em algumas coisas, no automático ele demora um pouquinho, porque ele vai procurar a escala e depois vai bipar. Então, se eu uso na escala de bip aqui, ou de diodo, de resistência de diodo, ele é mais rápido, ó. Ele já me dá a resposta mais rápido, porque ele já está direto na função, ele não tem que selecionar, tá? Então, e aqui é a função para testar diodo e resistência, né? Bem tranquilo. Diodo, tem uma aula que a gente já falou sobre diodinho de placa, né? De placa de micro-ondas, a gente já testou. E aí uma coisa que eu vou mostrar aqui nele, muito legal, e por último, vamos encerrar aqui, já vimos praticamente tudo, só vamos ver aqui a parte da medição de resistência. Estou aqui com uma placa de um MEF33, acho que é um Electrolux, se não me engano. Eu vou medir aqui, ó, tá lá no automático. Eu vou medir aqui, o que dá muito problema, geralmente, aqui, esses resistores aqui da entrada, ó. Tem um resistorzinho, ó, que é 22 ohms, ó. Viu que ele me leu rapidinho. Esse outro aqui é de 200, se não me engano, 220. Opa, não. Opa, ó. A placa tá suja aqui, os contatos, né? Vamos fazer ler aqui direitinho. Apertar minha placa aqui. 180K. É isso aí, nessa média. Aí aqui a gente tem um indutor. Sempre queima esse indutorzinho aqui, ó. Esse vermelho cinza. 30 ohms. 29 ohms, 30 ohms. Ó, tá ok, ó. Me mostrou, apitou e me mostrou. Então, a resistência para ser medida aqui com ele é muito funcional. Funciona muito bacana, tá? Então é isso aí. Ficamos por aqui no nosso vídeo. Mostramos os prós e os contras do multímetro automático aqui, desse automáticozinho. As melhorias em referência a esse amarelo. Espero ter conseguido ser útil, ser bem claro para vocês aí. Não é para entrar afinco nas medições, sim para mostrar o funcionamento desse multímetro. Se inscreve no canal, por favor, para dar uma força, que a gente gasta um tempão aqui para
fazer esse conteúdo aí. Se merecer um like, deixa lá um joinha pra gente. E o link para esse multímetro tem na descrição do canal, para pegar mais referências e mais detalhes do modelo dele, tá? Tá bom? É um multímetro já de em torno de 180, 200 reais, né? É um valor já, isso aqui do Brasil, né? Talvez... então é uma coisa, eu uso muito, é o meu do meu dia a dia que eu uso hoje, que é o que me dá agilidade aqui, é esse. Mas meus amarelinhos aqui moram no coração. Então ficamos por aqui, abraço, espero que tenha sido útil para vocês, valeu, vamos que vamos, abraço.